Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Vamos seguir nossa visão panorâmica. Primeira Crônicas, capítulo 9. Enfim, estamos finalizando essa parte aí de genealogia e vamos começar no capítulo 10, uma sequência de história de Davi, depois Salomão e por aí em diante. Então, no capítulo 9, nós vemos que os primeiros a voltar do cativeiro babilônico foram os levitas, os sacerdotes e aqueles que tinham serviço no templo. E algo que me chama a atenção é o versículo 20, fala assim: Finéias, filho de Eleazar, era o chefe deles anteriormente, e o Senhor era com ele. Ué, o Senhor era com Finéias? Ué, Jeff, mas Finéias não é aquele sacerdote ímpio que comia da gordura do Senhor? Não, irmãos, esse é outro Finéias. Então, só lembrando aí o contexto histórico, Eli tinha dois filhos, né? Ofni e Finéias, e esses dois filhos eram ímpios, eles não tinham coração voltados para o Senhor, embora eles fossem sacerdotes, e eles desprezavam a oferta do Senhor. Esse Finéias aqui, homem zeloso, homem que o Senhor estava com ele, é aquele filho de Arão, da descendência de Arão, filho de Eleazar, que Eleazar era filho de Arão, e ele é aquele responsável por cessar a praga que estava matando os israelitas. E qual foi o contexto? Números 25. Então, Balaão corrompeu o povo a se misturar com os povos da terra. E nesse episódio de pecado sexual, pecado de idolatria, de mistura de povos, um casal entra no acampamento dos israelitas, um israelita e uma midianita, e eles vão para a sua tenda ter relação sexual, e Finés os atravessa com a sua lança e fala que o zelo do Senhor estava sobre ele, e isso agradou o Senhor. Então Finés é um homem honrado. Então nós temos dois Finés, filho de Eli, um homem desonrado, um sacerdote corrompido, ímpio, e Finés, filho de Eleazar, né, sumo sacerdote. Esse Finés, ele é um homem honrado e zeloso pelo Senhor, beleza? Só para vocês não se misturarem com os nomes. Versículo 22, chama atenção também. Todos esses escolhidos para serem guardas da entrada foram 212, contados por sua genealogia, nos seus povoados. Davi e o vidente Samuel os constituíram nos seus respectivos cargos. Então tu vê que nessa ordem aí do sacerdote, dos levitas, dos porteiros, dos cantores, Davi não estava sozinho, Samuel estava com ele. Então nós vemos um rei e um profeta juntos, né? O rei ali consultando o profeta. Isso é muito interessante, tá, irmãos? E no versículo 33 fala sobre os cantores. Esses são os cantores, chefes da família dos levitas, que moravam nas salas e estavam noite e dia se ocupando naquele serviço. Eles eram incentos de outros serviços, irmãos. Pô, Jeff, então quer dizer que os cantores do tempo de Davi eram mó vagabundo? Não, irmãos. Os caras se ocupavam do seu serviço dia e noite. Eles eram dedicados dia e noite. Embora havia turnos no qual eles iriam se apresentar diante da arca, enquanto eles não estavam no turno, eles estavam se dedicando ali, né, nos acordes, no seu serviço de músico, né, de adoração, compondo canções, etc. Eles se dedicavam dia e noite daquilo, tá, irmãos? Lógico, tinha também as suas famílias, etc. E aí entramos, então, no capítulo 10, sobre a morte de Saul e seus filhos. Então, aqui nós não começamos a narrativa, tá? A narrativa das histórias de Israel, de Saul, Davi e Salomão. Então, aqui fala o motivo, a causa, a razão, a circunstância que levou Saul a ser morto ali pelos filisteus. Apesar que ele tenha recebido as flechadas dos filisteus, ele não morreu por causa da flecha, tá? Ele iria morrer, mas aí ele
com o seu orgulho, para não dizer que os filisteus o matou, ele mesmo se jogou em sua espada e depois o seu escudeiro. E no versículo 13 fala: assim Saul morreu por causa da sua infidelidade para com o Senhor, porque não havia obedecido a palavra do Senhor, e também porque procurou a mulher que consulta os mortos, aquele episódio que ela chama lá Samuel, né? E Samuel o repreende por ter chamado ele, né? Versículo 14: e não buscou o Senhor, por isso ele mesmo o transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Então, o motivo aí da morte de Saul foi sua infidelidade para com o Senhor. Era para ele ter esperado a voz do Senhor, era para ele ter descansado em Deus, mas ele não quis, né? Ele foi lá e consultou os mortos, né? E isso, e não somente esse episódio, mas ele não tinha um coração voltado para Deus. Ele era um líder orgulhoso. Beleza, galera? Antes de terminar, quero dizer que Judá não era melhor de Israel, tá? Era a mesma coisa. Ambos eram idólatras. O versículo 1 fala isso, tá? Todo Israel foi registrado por genealogia, escritas no livro dos reis de Israel. Judá foi levado para a Babilônia por causa da sua infidelidade. A única diferença é que havia uma promessa sobre Judá, sobre o rei que se assentaria no trono para sempre, que nós sabemos que é o nosso Messias, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Da descendência de Davi. Então, Judá não era melhor que Israel. Só isso que eu queria finalizar aqui, beleza? Graça e paz a todos. Tamo junto.